Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 28, parte 1 da disciplina de Química para a primeira série A e B e vamos iniciar o estudo dos ácidos. Lembrando que estamos no livro 2A, frente B, unidade 5, capítulo 15. Então, ácidos é uma função química inorgânica. Nós vamos aqui trazer apenas a introdução desse estudo de função química inorgânica dos ácidos, né? Então, qual é o conceito dos ácidos? Lembrando que o cientista Arrhenius, ele trouxe para nós, né, bastante contribuições em relação a essas funções. Então, ácidos são compostos moleculares, né, aqueles formados por ligações covalentes, que quando em solução aquosa, eles ionizam. Né? Então, antes, quando eles são composto molecular, sem estar em uma solução aquosa, eles não possuem íons livres ali, não possuem íons, então eles acabam ionizando, eles se transformam, né, eles geram íons. Então eles vão gerar o quê? O cátion H+, consequentemente o cátion H3O+. O cátion H+, ele é chamado de íon hidrônio, e o cátion H3O+, ele é chamado de íon oxônio. Como que é essa estrutura do H3O+. O oxigênio da água, né, quando nós temos apenas água, ocorre esse formato aqui. Para ser adicionado um oxigênio a mais, vejam que nesse aqui, no caso da água, ele não tem carga, né? No final ele não tem carga porque o oxigênio ali ele está completando o seu octeto, né? E os hidrogênios também, então não existe carga. O íon já oxônio aqui, o H3O+, ele tem essa carga a mais, né? Por quê? Acontece aqui a adição de um hidrogênio. Vou representar a fórmula eletrônica aqui, né? Então tem as ligações com os dois hidrogênios. E aí o que ocorre? Ocorre que para ligar com esse hidrogênio aqui, o oxigênio ele vai acabar ficando com uma carga positiva. O nosso oxônio, né? Ele recebeu ali uma ligação a mais com outro hidrogênio. Então, os ácidos, nós temos diversas classificações dos ácidos. Né? Nós podemos classificar eles de acordo com o número de elementos químicos presentes ali na fórmula molecular. Então, nós vamos ter 3 classificações principais aqui. Nós vamos chamar um ácido de binário, se ele tiver na sua fórmula molecular ela for constituída por 2 elementos químicos, né? Então, bi de binário. Então, como exemplo, se nós tivermos o HF, o HCl, o HBr, o H2S, ou seja, nós temos apenas 2 tipos de elementos químicos ali compondo a fórmula, sendo um deles o hidrogênio, nesse caso aqui o outro o flúor, aqui o cloro, o bromo e o enxofre, né? Então, nós temos a formação de apenas 2 elementos químicos formando esse ácido. Né? Nós temos um ácido ternário, quando a gente tiver na sua composição 3 elementos químicos, como por exemplo o H2SO4, que a gente tem aqui hidrogênio, enxofre e oxigênio, ou também o HCN, que nós temos aqui o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio. Então, nós temos 3 elementos químicos ali. Quaternário, como o nome já diz, nós temos 4 elementos químicos formando esse ácido. Podemos ter, por exemplo, o HOCN, ou então, por exemplo, o H3FeCN6. Agora a gente não precisa se preocupar com os nomes, depois nós vamos estudar a nomenclatura. Então, aqui nós temos um tipo de classificação em ácido binário, ternário ou quaternário. Uma classificação também muito importante que eu vou trazer aqui é em relação à presença ou não de oxigênio. Então, nós vamos ter aqui os hidrácidos quando não houver ali a presença de oxigênio na composição. Então, não contém o elemento oxigênio na fórmula, na composição do ácido. E aqui a gente tem alguns exemplos, como HF,
HCl, HCN. E nós temos os oxiácidos, ou seja, são todos aqueles ácidos que contêm oxigênio na composição. Aqui nós vamos ter, por exemplo, H2SO4, H2CO3, H3BO3 e muitos outros que a gente vai ter que estudar. Vamos iniciar aqui o estudo da nomenclatura dos hidrácidos, para a gente ir se acostumando com a questão da nomenclatura. Porque a nomenclatura dos hidrácidos, ela é relativamente simples, né? Mas a nomenclatura dos oxiácidos, não. Ela já é um pouco mais complexa. Então, vou colocar aqui todos os nossos hidrácidos que a gente pode encontrar. Como é que a gente, então, determina a nomenclatura de um hidrácido? Nós vamos iniciar o nome com a palavra ácido, mais o nome do elemento diferente de hidrogênio, mais um final hídrico. Então, vai ter essa terminação aqui, hídrico. Então, com isso, a gente vai trazer aqui o nome dos hidrácidos. Vamos ver aqui os nomes dos hidrácidos. Se a gente tiver hidrácido, é o quê? Aquele ácido que não possui na sua composição oxigênio. Então, nós vamos trazer aqui, por exemplo, o HF. Outra classificação, ele é um ácido binário. Como que a gente dá o nome para ele? Começa então com ácido. Qual é o nome do elemento? Ou nós podemos chamar também de radical, né? Elemento ou radical, que é aquele diferente do hidrogênio. Então, tirei o hidrogênio daqui, sobrou flúor. Então, eu começo com flúor. Terminação hídrico. Então, nós temos aqui o nosso ácido fluorídrico. Vamos para o próximo ácido, HBr. Começa com ácido, tira o hidrogênio daqui, sobrou quem? O bromo, é o elemento químico bromo. Então, começa com bromo. Vou escrever hídrico, só que se a gente for ler aqui, ácido bromohídrico, fica estranho, né? Então, quando a gente tiver aqui duas vogais, eu vou tirar essa última daqui. Então, na verdade, vai ficar o nome ácido bromídrico. Ácido bromídrico. Vejam que aqui em cima a gente tem consoante seguida de vogal. Então, ficou ali o nome inteiro do flúor, né? Próximo ácido, HCl. Então, nós vamos iniciar com a palavra ácido. Quem é esse elemento? É o cloro. Então, aqui temos a mesma situação, né? Se a gente escrever aqui hídrico, o que acontece? Tem o vogal, vogal. Fica estranho a gente falar ácido clorohídrico, né? Então, nós temos que tirar essa vogal daqui. Então, vai resultar em ácido clorídrico, simplesmente. Próximo, HI. Começa com ácido. Esse aqui é o nosso iodo, né? Então, se a gente colocar aqui iodo e colocar hídrico, temos aqui também vogal, vogal. Então, temos que tirar esse O daqui. Vai ficar o quê? Vai ficar ácido iodídrico. Próximo exemplo de ácido hidrácidos, né? H2S. Vamos começar escrevendo ácido. Quem é esse elemento? É o enxofre, né? Mas por que ele é representado por S, né? Porque a origem do nome dele
Vem da palavra sulfur. Então, nós vamos ter que usar essa origem do nome. Então, na verdade, aqui a gente vai colocar sulfur, que é a origem desse nome, né? Por isso que a representação do símbolo é S, vem de sulfur, mas o nome do elemento é enxofre. Vamos adicionar aqui hídrico. Aí, na verdade, aqui vai mudar um pouquinho essa nomenclatura, tá? Porque não vai ficar sulfurídrico. Então, nós vamos ter que saber que, nesse caso aqui, o nome desse ácido é o nosso ácido sulfídrico. Então, tem que tomar cuidado com esse caso aqui do H2S, né? Por mais que ali não tenha vogal, mas o nome correto é ácido sulfídrico. E também, por último, nós temos o HCN. Nesse caso, ele já não é mais um ácido binário, né? Vejam que ele é um ácido ternário, tem 3 elementos químicos ali presentes. E o nome desse ânion aqui, né, o ânion CN-, é o ânion ciano. Ele é composto por carbono e nitrogênio. Então, aqui a gente tem ácido, vamos usar a palavra ciano também. Adicionando hídrico, o que ocorre aqui de novo? Vogal, tirei a vogal. O que nós vamos ter ali no final? O nome dele vai ser ácido cianídrico. Então, lembrando que nós temos esses tipos aqui de hidrácidos. Vejam que nesses nesses 4 primeiros hidrácidos aqui, eles são formados pelos elementos químicos, além do hidrogênio, os elementos químicos da família 17, que são os halogênios, o flúor, bromo, cloro e iodo. Nesse caso aqui do enxofre, ele é um elemento químico da família 16. E aqui nós temos o carbono mais hidrogênio. É um exemplo de uma substância que possui carbono na sua composição, mas mesmo assim ele é classificado como um ácido, uma substância ácida, uma função química inorgânica, né? Que mesmo possuindo carbono, as características dela, ela faz com que ele seja um ácido e não um composto orgânico que a gente vai estudar no conteúdo da terceira série. Então, aqui nós temos os hidrácidos, não podemos esquecer essa nomenclatura, né? Terminação hídrico. Então, sempre começamos com a palavra ácido, mais o nome do elemento, terminação hídrico. Lembrando que quando tem vogal, eu tiro a letra do nome do elemento. E aqui esse caso particular do ácido sulfídrico, né? Que não é ácido enxofrídrico, né? Não usamos o enxofre, usamos o sulfuro.